A noite em Belo Horizonte era calma, mas carregava o peso de memórias não ditas. Rodrigo Monteiro, um empresário renomado, deixava o luxuoso Hotel Esperança, onde havia presidido um evento de gala que reunirá grandes figuras da sociedade mineira. Ele estava impecável em seu terno cinza escuro, a postura firme refletia sucesso, mas o olhar distante e vazio entregava algo mais, uma tristeza latente que anos de conquistas não foram capazes de apagar. O eco dos seus passos no estacionamento vazio reverberava como um lembrete de sua solidão. A brisa fria da noite trouxe um perfume inesperado. Ele parou subitamente, sentindo o ar ao seu redor mudar. O aroma de jasmim. Não pode ser, murmurou, tocando o peito como se uma flecha o tivesse atingido. Rodrigo fechou os olhos por um momento, permitindo que a fragrância o levasse de volta a um tempo onde tudo parecia perfeito. O sorriso de Helena Andrade veio à sua mente, vívido, como se ela estivesse ali. Seu riso suave, a leveza com que o fazia esquecer do mundo. Há 20 anos, aquele perfume havia desaparecido de sua vida junto com ela. Respirando fundo, ele abriu os olhos, tentando retomar o controle. Mas o que viu o desarmou completamente. Do outro lado da praça, em frente ao hotel, uma figura feminina ajeitava flores em uma pequena banca iluminada apenas por um poste. Seu coração disparou. Vestindo um vestido azul simples e com os cabelos escuros presos de forma despretensiosa, a mulher tinha um jeito gracioso que Rodrigo reconheceria em qualquer lugar. Ele avançou um passo, então parou, sentindo o chão sumir sob seus pés. Helena! Murmurou para si mesmo, a voz quase inaudível. A mulher parecia concentrada em seu trabalho, ajustando com cuidado arranjos de margaridas e lírios. Rodrigo sentiu a urgência crescer dentro de si. Precisava confirmar o que seus olhos estavam dizendo. Cada passo em direção à banca parecia carregar o peso de 20 anos de dúvidas, arrependimentos e saudades. Quando estava a poucos metros, ela levantou a cabeça, como se tivesse sentido sua presença. Seus olhos se encontraram, e Rodrigo quase perdeu o fôlego. Aqueles olhos eram os mesmos. A cor, a expressão, até a forma como ela olhava, misturando curiosidade e um toque de medo. Com licença, disse Rodrigo, tentando soar calmo, mas a voz tremia levemente. A mulher deu um pequeno passo para trás, segurando um buquê de margaridas como se fosse um escudo. Posso ajudar? Perguntou ela, a voz doce, mas cautelosa. Rodrigo levantou as mãos em um gesto pacífico. Não quero assustá-la. É que você me lembra muito alguém, disse, tentando explicar o inexplicável. Ela franziu levemente a testa, visivelmente desconfortável. Acho que o senhor está me confundindo com outra pessoa, respondeu, dando mais um passo para trás. O coração de Rodrigo batia descompassado. Ele lutava para encontrar palavras que não parecessem loucura. Me desculpe. É que você tem o mesmo olhar, os mesmos traços. Eu juro que... Ele parou, percebendo que ela parecia ainda mais assustada. A mulher apertou o buquê com mais força e desviou o olhar. Tenho que ir, boa noite, disse, começando a recolher as flores apressadamente. Por favor, espera, pediu Rodrigo, estendendo a mão. Eu só quero conversar. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, ela virou-se e começou a caminhar rapidamente pela praça, desaparecendo entre as sombras e as poucas pessoas que ainda circulavam por ali. Rodrigo ficou parado, ofegante, observando-a se afastar. Ele queria correr atrás dela, gritar, implorar que parasse, mas suas pernas não se moviam. O que acabará de acontecer? Seria mesmo Helena? Mas como isso seria possível? Ele a havia enterrado, segurado sua aliança no dia do funeral. Uma brisa fria cortou a noite, trazendo de volta o perfume de jasmim. Rodrigo sentiu uma mistura de incredulidade e desespero. Não pode ser só coincidência, pensou. Ele passou o restante da noite sentado em seu carro, estacionado estrategicamente de onde podia observar a praça.
A cada movimento ou sombra, ele esperava vê-la novamente. Enquanto esperava, sua mente o levava para o passado, para o som da risada de Helena, para as noites simples em que ambos se sentiam completos com tão pouco. Quando o sol começou a nascer, ele tomou uma decisão. Pegou o celular e discou o número de Maurício, seu assistente fiel. Maurício, preciso que você encontre uma pessoa para mim. Agora, disse, com a voz firme e determinada. Claro, Doutor Rodrigo. Quem é? Respondeu Maurício, do outro lado da linha. Rodrigo respirou fundo, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. Uma mulher. Ela trabalha em uma banca de flores na Praça da Liberdade. Preciso saber quem ela é, onde mora, tudo. Vou cuidar disso imediatamente, senhor, respondeu Maurício, sem questionar. Rodrigo desligou o telefone, ainda com o coração pesado. Pela primeira vez em anos, sentiu algo que não sabia se era esperança ou medo. Ele olhou novamente para a praça, agora iluminada pelos primeiros raios do sol. Se for você, Helena, eu vou descobrir a verdade, murmurou, com uma determinação que não admitia falhas. Os primeiros raios de sol iluminavam Belo Horizonte, mas Rodrigo Monteiro estava longe de sentir a paz de um novo dia. Após uma noite sem dormir, estacionado próximo à praça, ele tentava processar tudo o que havia acontecido. A imagem daquela mulher, Camila, como ele decidiria chamá-la antes de descobrir seu verdadeiro nome, não saía de sua mente. O olhar, os gestos, a semelhança impressionante com Helena Andrade. Não pode ser coincidência, disse a si mesmo, olhando para a praça deserta que agora ganhava vida com os primeiros trabalhadores e ambulantes do dia. Ainda segurando o telefone, Rodrigo sentiu o coração acelerar ao ouvir a voz de Maurício. Doutor Rodrigo, já estou a caminho da praça. Vou começar as buscas e lhe trago novidades assim que possível. Rodrigo respirou fundo. Obrigado, Maurício. Não quero que ela perceba nada. Seja discreto. Pode deixar. Vou agir com cuidado, garantiu o assistente. Ele desligou o telefone e olhou novamente para a praça. Um misto de ansiedade e expectativa o dominava. Ele precisava de respostas, mas temia o que poderia descobrir. Se Camila fosse mesmo Helena, como isso seria possível? E se não fosse, por que ela o afetava tanto? Durante o dia, Rodrigo se refugiou em seu escritório. O trabalho nunca havia sido uma fuga tão necessária, mas naquela manhã nada parecia suficiente para afastar seus pensamentos. A pilha de documentos e contratos à sua frente era ignorada enquanto ele revisitava cada detalhe da breve interação com Camila. Por volta do meio-dia, o telefone de Rodrigo tocou, interrompendo seu devaneio. Ele atendeu imediatamente ao ver que era Maurício. Senhor, consegui algumas informações preliminares, disse Maurício, com o tom profissional de sempre. Diga, Rodrigo respondeu, ansioso. O nome dela é Camila Soares. Ela trabalha como florista na Praça da Liberdade há anos. Mora sozinha em uma casa simples no bairro Santa Teresa. Não tem família por perto e parece levar uma vida bem discreta. Rodrigo fechou os olhos, absorvendo cada palavra. Camila Soares. Um nome comum, mas que agora carregava um peso imenso. Alguma ligação com o passado dela? Algum detalhe que conecte com... Ele parou, hesitando em completar a frase. Por enquanto, nada, senhor. Ela parece ser apenas uma mulher comum, sem registros que chamem a atenção. Mas vou continuar investigando. Rodrigo agradeceu e desligou. Ele ficou olhando para o telefone por alguns segundos antes de se levantar e caminhar até a janela. O brilho do sol refletia nos edifícios de Belo Horizonte, mas sua mente estava nublada. Ela não pode ser apenas uma mulher comum, pensou. Não com aqueles olhos. Não com aquele cheiro de jasmim. Naquela noite, Rodrigo tomou uma decisão. Iria até a casa dela. Precisava vê-la novamente, ouvir sua voz, observar cada detalhe que pudesse confirmar ou negar o que ele sentia.
Pouco antes das 21 horas, ele estacionou seu carro em uma esquina discreta próxima ao endereço fornecido por Maurício. A rua era tranquila, com casas simples alinhadas, muitas delas com luzes já apagadas. Ele identificou a casa de Camila pela descrição: um portão de ferro gasto e uma fachada com pintura descascada. De onde estava, Rodrigo podia ver uma luz amarelada escapando pela janela. Por um momento, ele hesitou. Não queria assustá-la, mas precisava saber. Ele ajustou o terno, respirou fundo e caminhou em direção ao portão. Antes que pudesse tocá-lo, a luz da janela apagou-se. Ele parou imediatamente, recuando alguns passos para evitar ser notado. Ficou parado por alguns minutos, em silêncio, observando a casa mergulhar na escuridão. Dentro dele, uma batalha entre razão e emoção se desenrolava. Parte dele dizia que deveria ir embora, esperar o momento certo. Outra parte gritava que ele não podia perder mais tempo. Enquanto ponderava, a porta da casa se abriu. Rodrigo congelou ao ver Camila sair, carregando um pequeno balde de água. Ela usava um vestido leve, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Sem perceber que estava sendo observada, ela regava uma pequena planta ao lado da entrada, os movimentos suaves e quase hipnotizantes. Rodrigo sentiu o coração apertar. Tudo nela parecia familiar. Ele tentou reunir coragem para se aproximar, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela voltou para dentro, fechando a porta. Rodrigo ficou parado por mais alguns minutos, olhando para a casa. Ele sabia que não podia simplesmente invadir sua vida. Precisava abordá-la de forma cuidadosa, com respeito e, acima de tudo, precisava de provas concretas antes de confessar seus pensamentos mais profundos. Amanhã eu volto, murmurou para si mesmo, caminhando de volta ao carro. Naquela noite, enquanto dirigia pelas ruas tranquilas de Belo Horizonte, Rodrigo sentiu algo que não experimentava há anos: esperança. Nos dias seguintes ao breve encontro com Camila, Rodrigo Monteiro não conseguiu se concentrar em absolutamente nada. Sua rotina cuidadosamente estruturada, composta por reuniões de negócios e eventos sociais, parecia insuportavelmente monótona. Cada minuto que passava, sua mente era preenchida pela imagem daquela mulher, o perfume de jasmim que o envolveu e os olhos que, mesmo em um curto instante, despertaram nele sentimentos que acreditava enterrados. A obsessão por respostas o consumia. Durante as reuniões com os diretores de sua empresa, Rodrigo fingia estar atento enquanto sua mente vagava. Cada gesto, cada movimento de Camila no breve instante em que a observou, voltava a ele em detalhes cristalinos. Ele se lembrava de como ela ajeitava as flores com cuidado, como se cada uma fosse preciosa. Sentia como se o universo tivesse trazido algo impossível de volta à sua vida. Maurício, seu fiel assistente, sabia que algo incomum estava acontecendo. Apesar de estar acostumado às demandas extravagantes de Rodrigo, nunca havia visto o chefe tão absorto, tão insistente em descobrir mais sobre alguém. Em uma noite, Rodrigo chamou ao escritório para verificar as atualizações sobre a investigação discreta que encomendara. "Não há nada que ligue essa mulher ao passado do senhor", disse Maurício, enquanto deslizava sobre a mesa um pequeno relatório. "Camila Soares é uma florista comum, sem família por perto, sem histórico significativo. Vive sozinha e tem uma rotina bem simples. Não há nada extraordinário." Rodrigo folheou o relatório. Cada detalhe, apesar de corriqueiro, o fazia questionar ainda mais. Não há nada extraordinário. Como poderia não haver? Havia algo de extraordinário em tudo nela. Era como se a realidade estivesse dobrando diante de seus olhos. Ele precisava de mais. Precisava vê-la novamente. Com essa determinação, Rodrigo começou a aparecer na Praça da Liberdade todas as manhãs, estacionando em pontos estratégicos onde pudesse observá-la sem ser notado. Camila montava sua banca de flores no mesmo lugar todos os dias, chegando cedo com sacolas grandes repletas de arranjos.
Ela cumprimentava os clientes com um sorriso tímido e demonstrava uma paciência meticulosa ao ajudar cada pessoa que se aproximava. Não era incomum vê-la sugerir combinações de flores ou organizar arranjos com cuidado quase ritualístico. Cada gesto dela parecia calculado, não por obrigação, mas por paixão. No entanto, o que mais fascinava Rodrigo era o silêncio em torno dela. Camila raramente interagia com outros vendedores, e sua expressão, quando estava sozinha, tinha uma mistura de serenidade e melancolia que o intrigava. Ele começou a perceber pequenos detalhes, o jeito como ela ajeitava o cabelo para trás da orelha, o leve suspiro que soltava ao finalizar um arranjo, o olhar que lançava à praça como se esperasse algo ou alguém. Tudo parecia cuidadosamente escondido sob a simplicidade de sua rotina. Rodrigo começou a comprar flores, uma desculpa para se aproximar. Em sua primeira tentativa, ele escolheu um pequeno buquê de margaridas. Quando se aproximou, sentiu o perfume inconfundível de jasmim novamente. Era quase um golpe no peito. Camila o atendeu educadamente, mas com a mesma cautela que demonstrara antes. Ele notou que ela evitava olhar diretamente para ele, concentrando-se nas flores. "Obrigado", disse Rodrigo ao receber o buquê, observando atentamente seus gestos. Ela respondeu com um leve aceno de cabeça antes de voltar a organizar os arranjos. Mesmo com a distância que ela parecia impor, Rodrigo não desistiu. Em dias seguintes, ele voltou, sempre comprando flores diferentes e inventando desculpas para prolongar as interações. Gradualmente, Camila começou a baixar a guarda. Não era algo que ela demonstrasse claramente, mas Rodrigo percebeu que suas respostas ficaram menos curtas, seu olhar menos desconfiado. Ele começou a fazer perguntas casuais, tentando aprender mais sobre ela. Descobriu que ela morava em Belo Horizonte há quase 20 anos, desde que era jovem, mas raramente falava de sua vida antes disso. Quando Rodrigo perguntou sobre sua família, ela hesitou antes de responder que não tinha parentes próximos e que preferia não falar sobre o passado. Rodrigo percebeu o peso naquelas palavras. Era como se ela tivesse enterrado algo profundamente dentro de si, algo que não estava pronta para enfrentar. Ele respeitou seu silêncio, mas isso apenas aumentou sua convicção de que Camila não era uma pessoa comum. Em uma manhã, Rodrigo chegou mais cedo à praça e ficou observando de longe enquanto ela montava sua banca. O jeito como Camila tratava as flores era diferente de qualquer outro florista. Ele percebeu como seus dedos deslizavam pelas pétalas com uma delicadeza quase reverente, como se cada flor carregasse uma história que só ela podia entender. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Rodrigo não conseguia afastar a sensação de que estava chegando perto de algo importante. Ele pegou uma antiga fotografia de Helena, algo que não fazia há anos. Era uma foto dela sorrindo, segurando um pequeno arranjo de margaridas. Rodrigo passou os dedos pela imagem, sentindo uma onda de saudade e esperança. "Você está aqui, não está?", sussurrou para si mesmo. A dúvida o consumia. Camila parecia tão diferente de Helena em muitos aspectos, mas havia algo impossível de ignorar. Seria possível que ela não lembrasse de quem era, que a vida tivesse tirado tudo dela. Rodrigo não sabia, mas estava determinado a descobrir. No dia seguinte, ele voltou à praça com algo que poderia trazer as respostas que tanto buscava: o broche de jasmim que havia dado a Helena anos atrás. Ele decidiu que precisava tentar. Precisava mostrar a ela e ver sua reação. Naquela manhã, Rodrigo Monteiro chegou à praça mais cedo que o habitual, com o coração pesado pela ansiedade. Ele trazia no bolso o pequeno broche de jasmim, um objeto que havia dado a Helena Andrade no 3º aniversário de namoro. O broche era mais do que um simples adorno. Era um símbolo do amor que eles compartilhavam, da promessa de uma vida juntos, que foi brutalmente interrompida. Ele sabia que estava arriscando tudo ao mostrar o broche a Camila, mas não via outra alternativa. Rodrigo observou de longe enquanto Camila organizava sua banca com o cuidado habitual. O dia estava fresco, e o movimento na praça era tranquilo. Algumas poucas pessoas passavam,
mas nada parecia interromper a concentração dela. Ela ajustava arranjos de margaridas e rosas, as mãos trabalhando com uma delicadeza que o fascinava. Ele respirou fundo e caminhou em direção a ela, tentando parecer confiante. Ao se aproximar, ela levantou os olhos e o reconheceu. "Bom dia, Dona Camila", disse ele, tentando parecer casual. "Bom dia, senhor", respondeu ela, com leve aceno de cabeça, mas sem sorrir. Rodrigo hesitou por um momento. O que estava prestes a fazer não era fácil. Ele colocou a mão no bolso, sentindo o frio metálico do broche entre os dedos. Finalmente, tomou coragem. "Tem algo que eu gostaria de lhe mostrar", disse ele, tirando o broche com cuidado. Ele o colocou sobre o balcão improvisado de madeira, entre os arranjos de flores. Camila olhou para o objeto, surpresa, mas sem tocar. Seus olhos se fixaram no pequeno broche em forma de flor de jasmim, como se estivesse tentando entender por que ele o havia trazido. "Esse broche pertenceu a uma pessoa muito importante para mim", começou Rodrigo, a voz carregada de emoção. "Eu não sei o porquê, mas senti que deveria mostrar isso a você." Camila inclinou-se ligeiramente, observando o broche com mais atenção. Por um momento, parecia paralisada. Então, como se movida por um impulso, ela estendeu a mão e tocou o objeto com a ponta dos dedos. Seus olhos se encheram de algo que Rodrigo não conseguia decifrar. Surpresa, confusão, talvez dor. "Eu já vi isso antes", murmurou ela, quase num sussurro. Rodrigo sentiu o coração disparar. "Tem certeza?", perguntou, inclinando-se ligeiramente para ela. Camila não respondeu de imediato. Seus dedos continuaram a deslizar pela superfície do broche, e sua respiração parecia mais pesada. "Eu não sei. É como se fosse familiar, mas..." Ela balançou a cabeça, frustrada. "Não consigo explicar." Rodrigo tentou manter a calma, mas sua voz tremia quando falou novamente. "Talvez seja porque há algo em você que está tentando lembrar, algo que está preso, esperando para emergir." Camila levantou os olhos para ele, e por um instante, havia uma vulnerabilidade que ela parecia tentar esconder. Quem era essa pessoa?" perguntou ela, hesitante. Rodrigo engoliu em seco. "O nome dela era Helena. Ela foi o grande amor da minha vida. E..." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "Por algum motivo, você me lembra muito ela." As palavras pairaram no ar, e Camila pareceu encolher ligeiramente, como se fossem pesadas demais para suportar. Ela recuou um passo, ainda segurando o broche com delicadeza. "Eu não sou essa pessoa, senhor", disse ela, mas sua voz tremia, e havia algo em seu olhar que contradizia suas palavras. Rodrigo deu um passo à frente, tentando suavizar sua abordagem. "Eu sei que isso deve parecer estranho. Talvez eu esteja errado, mas, se há uma chance de que você seja Helena, eu preciso descobrir." Camila colocou o broche de volta no balcão, respirando fundo para se recompor. "Eu não sei o que dizer. Minha cabeça está confusa." Rodrigo percebeu que estava pressionando demais. Ele levantou as mãos em um gesto pacífico. "Não quero assustá-la, Camila. Só quero que saiba que, se precisar de tempo, eu entendo. Não vou insistir." Ela olhou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrá-lo. Então, sem dizer mais nada, pegou o broche novamente e o colocou em seu bolso, como se algo dentro dela dissesse que deveria mantê-lo. "Eu preciso pensar", disse ela, finalmente. Rodrigo assentiu, sentindo um nó na garganta. "Claro. Tome o tempo que precisar." Ele deu um passo para trás, relutante em se afastar, mas sabia que não podia forçar nada. Enquanto Camila voltava a organizar suas flores, Rodrigo ficou parado por alguns instantes, observando-a em silêncio antes de finalmente se virar e caminhar de volta para o carro. Naquela noite, Camila sentou-se em sua cama,
segurando o broche nas mãos. Aquele pequeno objeto parecia pulsar com uma energia própria, trazendo flashes confusos à sua mente. Ela fechou os olhos e viu imagens nebulosas, um jardim, o som de risadas ao longe, a sensação de alguém segurando sua mão. "Quem é você, Helena?" sussurrou para si mesma, enquanto as lágrimas começavam a escorrer pelo rosto. Na manhã seguinte, Camila acordou com uma sensação pesada, como se seus sonhos tivessem deixado rastros de algo que ela não conseguia alcançar. O broche ainda estava sobre a pequena mesa ao lado da cama, reluzindo sob a luz suave que atravessava as cortinas. Por mais que ela tentasse desviar os pensamentos, não conseguia ignorar o impacto que aquele pequeno objeto teve sobre ela. Ele parecia um portal para algo que sua mente lutava para manter fechado. Na praça, enquanto organizava seus arranjos, Camila se esforçava para agir como de costume, mas cada pétala que tocava parecia trazer consigo uma lembrança distante, fragmentada. O aroma das flores misturava-se ao perfume de jasmim que ainda sentia em suas roupas, como um fantasma que não queria partir. Enquanto isso, Rodrigo Monteiro estava imerso em uma busca ainda mais intensa. Ele passará a noite revisitando fotos antigas, tentando encontrar pistas, algo que ligasse Helena a Camila de forma definitiva. Havia algo mais profundo em jogo, ele tinha certeza. As coincidências eram muitas para serem ignoradas. Mas para avançar, sabia que precisava encontrar fatos concretos. Seu assistente, Maurício, ligou no início da tarde com notícias que Rodrigo aguardava com ansiedade. "Doutor Rodrigo, encontrei registros de um acidente que pode interessar ao senhor", começou Maurício, com o tom direto que o caracterizava. "Foi na estrada que liga Ouro Preto a Belo Horizonte, há cerca de 20 anos. Uma mulher não identificada foi levada ao hospital após o acidente, mas os registros dela desaparecem logo depois." Rodrigo sentiu o coração acelerar. "E como isso se conecta a Camila?" perguntou, tentando manter a calma. "Ainda não sabemos. Mas foi exatamente na época em que Helena desapareceu. A descrição inicial da mulher ferida é vaga, mas há uma ligação. Continuarei investigando." Desligando o telefone, Rodrigo passou os dedos pelos cabelos, um misto de frustração e esperança crescendo dentro dele. Ele sabia que estava se aproximando de algo, mas ainda não tinha todas as peças do quebra-cabeça. Na praça, Camila recebeu Rodrigo com um olhar que misturava cansaço e apreensão. Ele percebeu imediatamente que algo havia mudado. Ela estava mais distante, mas havia um brilho em seus olhos que o fez acreditar que o broche havia provocado alguma coisa. "Como está hoje, Dona Camila?" perguntou Rodrigo, com cuidado. Confusa, respondeu ela, sem rodeios. "Não sei porquê, mas desde que vi aquele broche..." Ela parou, tentando encontrar as palavras certas. "Minha mente parece estar cheia de coisas que eu não entendo." Rodrigo se aproximou lentamente, como alguém que pisa em terreno frágil. "Talvez isso seja um sinal", disse ele, com a voz calma. "Às vezes, as memórias voltam aos poucos, como fragmentos que precisam ser encaixados." Camila olhou para ele, um misto de medo e curiosidade em seu rosto. "E se eu não quiser lembrar? E se o que eu encontrar não for algo que eu possa enfrentar?" perguntou ela, quase num sussurro. Rodrigo percebeu o peso da dúvida que a atormentava. Ele respirou fundo antes de responder. "Eu entendo seu medo, mas acredito que, no fundo, você quer saber a verdade. E, seja qual for essa verdade, você não está sozinha." Camila não respondeu de imediato. Seus olhos se voltaram para o broche que ela agora carregava no bolso do vestido. Era como se aquele pequeno objeto tivesse vida própria, chamando-a para confrontar algo que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. Enquanto Rodrigo a observava, percebeu que não podia pressioná-la. Precisava permitir que ela mesma encontrasse o caminho. No entanto, estava claro que a conexão entre eles só se fortalecia,
mesmo que as circunstâncias permanecessem envoltas em mistério. Mais tarde, naquele mesmo dia, Camila decidiu tirar um tempo para si. Deixou sua banca de flores um pouco mais cedo e voltou para casa. Sentada em sua cama, com o broche na mão, começou a vasculhar sua memória, buscando alguma pista, qualquer coisa que fizesse sentido. Fechou os olhos e, lentamente, imagens começaram a surgir. Flashes rápidos, desconexos, mas cheios de emoção. Um carro na estrada, o som de risadas ao longe, e depois, um impacto. Um brilho forte, seguido por silêncio. Então, a imagem de um jardim. Margaridas. Um perfume. A voz de alguém chamando seu nome, suave, mas desesperada. Ela abriu os olhos, ofegante, segurando o broche com força. Não sabia se aquelas imagens eram reais ou fruto de sua imaginação, mas elas a deixaram tremendo. Havia algo ali, algo que ela não podia mais ignorar. Do outro lado da cidade, Rodrigo estava em seu apartamento, analisando os relatórios e conectando os pontos. As datas, as descrições, o local do acidente, tudo parecia convergir para uma única conclusão. Camila não era apenas parecida com Helena. Ela poderia realmente ser Helena. Naquela noite, enquanto Camila tentava adormecer, as imagens continuavam a persegui-la. Ela sabia que, cedo ou tarde, teria que confrontar o que estava enterrado em sua mente. E, de alguma forma, sentia que Rodrigo tinha as respostas que ela tanto precisava. Rodrigo Monteiro sentiu que estava cada vez mais perto de desvendar o mistério que envolvia Camila. Depois de dias intensos de investigação, as peças começavam a se alinhar de uma forma que ele não esperava. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, encontrou Maurício já esperando com uma nova pasta de documentos. O assistente, sempre pontual e meticuloso, parecia saber o impacto que aquelas informações poderiam causar. Rodrigo sentou-se à sua mesa e olhou para a pasta como se ela carregasse todas as respostas que precisava. Ao abri-la, a primeira coisa que viu foi o relatório completo do acidente que Maurício havia mencionado anteriormente. Acidente na estrada Ouro Preto Belo Horizonte. Vítima feminina não identificada. Ele leu o início do relatório, mas foi a última linha que chamou sua atenção. Transferência realizada sob ordens específicas, registros médicos incompletos. Rodrigo franziu o senho, sentindo a frustração crescer. Incompletos. O que exatamente isso significa? Perguntou, olhando para Maurício. Senhor, o mais intrigante é o que descobrimos sobre essa transferência. Parece que houve interferência direta de alguém com muito poder na época. Não há registros detalhados de quem deu as ordens, mas houve movimentação para apagar rastros dessa mulher. É como se alguém quisesse que ela desaparecesse completamente. As palavras de Maurício ecoaram na mente de Rodrigo. Poder. Influência. Aquilo só poderia significar uma coisa. Ele se levantou, ajeitando o paletó. Quem mais poderia fazer algo assim? Murmurou para si mesmo. Ele sabia a resposta, mas não queria aceitá-la. Sentia o estômago revirar enquanto as suspeitas apontavam para o mesmo lugar. Seu pai, Alberto Monteiro. Rodrigo fechou a pasta e saiu do escritório sem dizer mais nada, deixando Maurício atônito. Sabia que precisava confrontar Alberto. Se suas suspeitas estivessem corretas, isso significaria que o homem que ele passou a vida admirando tinha manipulado cruelmente não apenas sua vida, mas também a de Helena. A mansão da família Monteiro, com suas imponentes colunas brancas e jardins impecáveis, era uma visão familiar para Rodrigo, mas naquele dia ele a via com outros olhos. A grandiosidade da casa parecia agora refletir o controle e o poder opressivo que Alberto sempre exercera sobre todos ao seu redor. Rodrigo entrou no escritório do pai sem bater, algo que ele jamais faria em outras circunstâncias. Alberto estava sentado atrás de sua mesa de mogno, revisando documentos com a mesma calma calculada de sempre. Ele levantou os olhos para Rodrigo, sem demonstrar surpresa com a invasão repentina. Rodrigo, o que o traz aqui tão cedo? A voz de Alberto era cortante, carregada de autoridade. Rodrigo fechou a porta e lançou a pasta sobre a mesa. Quero saber o que você sabe sobre Helena, sobre o acidente dela, e sobre por que os registros desaparecem logo depois. Alberto levantou uma sobrancelha,
mantendo a postura indiferente. Helena, depois de tantos anos, ainda está pensando nela? Rodrigo se aproximou, apontando para os documentos. Não se faça de desentendido. Sei que você esteve envolvido. Quem mais teria poder para apagar uma identidade inteira e esconder alguém por 2 décadas? O que você fez, pai? O que você fez com ela? Pela primeira vez, Alberto pareceu perder o controle de sua expressão. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse ponderando como responder. Finalmente, inclinou-se para a frente, apoiando os braços na mesa. Eu fiz o que era necessário. Helena não era adequada para você, Rodrigo. Nunca foi. Ela era um obstáculo ao seu futuro. Você não vê isso agora, mas um dia entenderá. Rodrigo sentiu a raiva crescer, seus punhos cerrados. Você destruiu a vida dela por causa do seu orgulho? Por causa da sua obsessão em controlar tudo ao seu redor? Isso é inaceitável. Alberto se levantou, seu olhar agora cheio de frieza. Eu salvei você de uma vida de mediocridade, Rodrigo. Ela não fazia parte do que eu planejei para você. E sim, eu fiz o que tinha que fazer. Ela não está morta, se é isso que você quer saber. Mas o que ela era? Isso eu apaguei. Rodrigo ficou imóvel, sentindo as palavras do pai como facadas. Você não tinha o direito de decidir isso por nós. Você destruiu 2 vidas por causa do seu egoísmo. Alberto permaneceu em silêncio, e Rodrigo soube que não adiantaria argumentar. Ele pegou os documentos de volta e saiu da sala, decidido a corrigir os erros do pai, não importa o custo. Naquela noite, Rodrigo ligou para Camila, pedindo para encontrá-la. Ela hesitou, mas finalmente concordou. Ele a buscou em casa, e no caminho até o restaurante onde haviam combinado, o silêncio entre os dois era quase insuportável. Quando se sentaram, Rodrigo começou a contar o que havia descoberto, tomando cuidado para não assustar ainda mais. Ele explicou sobre o acidente, os registros desaparecidos e, finalmente, sobre o envolvimento de seu pai. Camila ouviu tudo com atenção, mas à medida que ele falava, seus olhos se encheram de lágrimas. Então, minha vida foi manipulada. Eu não sou quem penso que sou. Sua voz tremia, e Rodrigo sentiu o peso de cada palavra que dizia. Eu sinto muito, Camila. Eu não sei como isso aconteceu, mas prometo a você que vamos descobrir tudo. Vamos encontrar as respostas juntos. Camila olhou para ele, o olhar carregado de confusão e medo. E se eu não quiser saber? E se for mais fácil continuar vivendo como Camila, sem enfrentar tudo isso? Rodrigo segurou sua mão com delicadeza, os olhos fixos nos dela. Eu entendo, mas acho que, no fundo, você quer saber quem realmente é. E seja qual for a verdade, eu estarei ao seu lado. Camila assentiu lentamente, ainda processando tudo. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível, mas não sabia se estava pronta para enfrentar o que vinha pela frente. Enquanto isso, Rodrigo sentia que, pela primeira vez em anos, estava realmente perto de encontrar Helena. Não apenas nos fragmentos de memória que Camila carregava, mas como a mulher que ele amava, inteira e verdadeira. Nos dias que se seguiram, Camila sentiu-se como alguém à beira de um precipício, sem saber se deveria avançar ou recuar. As revelações de Rodrigo sobre o envolvimento de Alberto Monteiro em seu passado a deixaram inquieta, mas também despertaram nela uma nova necessidade: descobrir a verdade. Enquanto olhava para o broche de jasmim, agora permanentemente guardado em sua mesa de cabeceira, flashes de memória continuavam a invadi-la, mas nenhum era claro o suficiente para oferecer respostas. Ela sabia que precisava de ajuda, mas temia o que poderia encontrar. Rodrigo, por sua vez, estava determinado a ajudar Camila a resgatar suas lembranças e reconstruir o que havia sido apagado. Em uma manhã, enquanto revisava documentos em seu escritório, ele fez uma ligação para o Dr. Eduardo Vasconcelos, um renomado psicólogo especializado em traumas e amnésia.
Rodrigo explicou a situação de maneira resumida, deixando de fora os detalhes mais íntimos. Eduardo ouviu atentamente e, após algumas perguntas, concordou em atender Camila. Será um processo delicado, mas estou disposto a ajudar, disse ele ao final da ligação. Rodrigo agradeceu, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Ele sabia que Camila precisaria estar disposta a enfrentar o processo, e essa decisão teria que partir dela. Naquela noite, Rodrigo foi até a casa de Camila. Ela o recebeu com um olhar cansado, mas havia algo em sua postura que indicava que estava pronta para ouvir. Sentados na pequena sala de estar, Rodrigo explicou sobre o Dr. Eduardo e o que ele acreditava que a terapia poderia oferecer. Camila ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo tudo. Eu tenho medo, Rodrigo, disse ela finalmente, a voz baixa. E se o que eu descobrir me machucar ainda mais? Rodrigo inclinou-se para a frente, segurando as mãos dela. Eu entendo seu medo, mas acho que, no fundo, você quer saber quem você realmente é. E eu estarei ao seu lado em cada passo desse processo. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Camila olhou para ele, buscando algum tipo de certeza em seus olhos. Finalmente, ela assentiu. Tudo bem. Eu vou tentar. A primeira sessão com o Dr. Eduardo foi marcada para o dia seguinte. Camila chegou ao consultório acompanhada por Rodrigo, que ficou na sala de espera enquanto ela entrava sozinha. O ambiente do consultório era acolhedor, com paredes em tons claros e móveis confortáveis. Eduardo a recebeu com um sorriso tranquilo, sua postura calma ajudando a aliviar parte de sua tensão. Eles começaram a conversa de forma leve, com Eduardo perguntando sobre a rotina de Camila, seus gostos e seus hobbies. Ele não pressionou, permitindo que ela se sentisse à vontade antes de abordar os tópicos mais sensíveis. Conforme a sessão progredia, Eduardo começou a explorar as lacunas na memória de Camila. Ele explicou que, em casos de traumas profundos, a mente muitas vezes bloqueia lembranças para proteger o indivíduo de emoções dolorosas. Mas isso não significa que as memórias desaparecem completamente, disse ele. Elas estão lá, em algum lugar. Nosso objetivo é acessá-las de maneira segura e no seu próprio tempo. Camila ouviu atentamente, mas sentia uma mistura de ceticismo e esperança. Parte dela queria acreditar que poderia finalmente obter respostas, enquanto outra parte temia o que essas respostas poderiam trazer. Nas semanas seguintes, Camila começou a frequentar as sessões regularmente. Eduardo utilizava uma combinação de técnicas, incluindo relaxamento profundo e visualização guiada, para ajudá-la a acessar suas memórias. No início, os resultados eram vagos e fragmentados, imagens borradas, sons indistintos, sensações que ela não conseguia identificar. Mas, pouco a pouco, os fragmentos começaram a se conectar. Em uma das sessões, enquanto estava em estado de relaxamento profundo, Camila mencionou algo que chamou a atenção de Eduardo. Há uma música, disse ela, sua voz suave e distante. Eu não sei o nome, mas é uma melodia que parece familiar. Eduardo incentivou-a a descrever mais, mas ela não conseguiu. Mesmo assim, foi um pequeno avanço. Enquanto isso, Rodrigo continuava investigando o passado de Camila por conta própria. Ele sabia que a terapia era essencial, mas acreditava que poderia encontrar mais pistas que ajudassem a preencher as lacunas. Em uma tarde, Maurício trouxe outra descoberta. Senhor, encontrei registros de uma enfermeira que trabalhou no hospital onde a vítima do acidente foi internada, disse ele, entregando um envelope a Rodrigo. O nome dela é Rosa Almeida. Ela se aposentou há anos, mas ainda mora na região. Rodrigo olhou para os documentos, sentindo uma onda de esperança renovada. Ele sabia que precisava falar com essa mulher. Rodrigo decidiu não contar a Camila imediatamente.
Ele queria primeiro confirmar as informações por conta própria. No dia seguinte, dirigiu até o endereço fornecido por Maurício. A casa de Dona Rosa era simples, cercada por um pequeno jardim cheio de plantas e flores. Uma mulher idosa atendeu a porta, seu rosto marcado pelo tempo, mas com olhos que exalavam gentileza. Dona Rosa? Perguntou Rodrigo, educadamente. Ela assentiu. Sou eu. Posso ajudar? Rodrigo explicou quem era e o motivo de sua visita, mencionando o acidente e a possível ligação com Camila. Rosa ouviu em silêncio, então suspirou profundamente. Eu me lembro dessa moça, disse ela, sua voz carregada de emoção. Ela chegou em estado grave, sem documentos, sem nada. Foi um caso muito estranho. Logo depois, um homem apareceu. Disse que cuidaria de tudo. Ele tinha um jeito imponente, como se estivesse acostumado a mandar. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Ele sabia exatamente de quem ela estava falando. Meu pai, murmurou. Dona Rosa continuou. Ele deu ordens para que ela fosse transferida para outro hospital. Depois disso, nunca mais ouvi falar dela. Rodrigo agradeceu, sentindo o peso da revelação. Ele sabia que precisava contar tudo a Camila, mas também sabia que isso seria um golpe devastador para ela. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou Camila sentada em sua sala, segurando o broche de jasmim. Ela olhou, seus olhos cheios de perguntas e incertezas. Você descobriu algo, não é? Perguntou ela, a voz baixa. Rodrigo sentou-se ao lado dela, segurando suas mãos. Sim, eu descobri. Mas precisamos conversar com calma. Há muito o que você precisa saber. Camila respirou fundo, sentindo que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. Ela sabia que estava entrando em território desconhecido, mas também sabia que não podia mais ignorar as sombras de seu passado. Rodrigo, por outro lado, sentia-se mais determinado do que nunca. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas estava disposto a enfrentar tudo ao lado dela, passo a passo, até que a verdade fosse completamente revelada. Nos dias que se seguiram, o peso das descobertas começou a afetar Camila de maneiras que ela não imaginava. Cada sessão de terapia com o Dr. Eduardo trazia à tona fragmentos mais intensos e cheios de emoção. As imagens de um carro em movimento, risadas ao fundo, e depois o silêncio profundo, misturavam-se ao som distante de vozes chamando por ela. Rodrigo estava sempre por perto, mas ela ainda sentia como se estivesse enfrentando tudo sozinha. Mesmo com as peças se juntando lentamente, a sensação de ter vivido uma vida construída em cima de algo que não era real a deixava inquieta. Rodrigo, por outro lado, dedicava todo o seu tempo livre para conectar os pontos que ainda faltavam. Com as informações fornecidas por Dona Rosa, ele sabia que a verdade estava mais próxima do que nunca. Entretanto, o envolvimento de seu pai, Alberto Monteiro, era um fardo que ele carregava com dificuldade. Confrontar o próprio sangue e encarar os erros do passado era algo que o consumia por dentro. Ele sabia que precisava escolher entre manter a paz na família ou lutar pela mulher que sempre amou. Para Rodrigo, a escolha era óbvia, mas isso não tornava o caminho mais fácil. Naquela semana, durante uma das sessões de Camila, o Dr. Eduardo utilizou uma técnica de regressão leve, incentivando-a a mergulhar mais profundamente em suas memórias. Camila fechou os olhos, respirando fundo, enquanto a voz serena do psicólogo a guiava para um estado de relaxamento profundo. Aos poucos, sua mente começou a formar imagens mais claras. Eu vejo um salão, começou ela, com a voz baixa. A música. Um piano tocando. Eduardo incentivou-a a continuar. Estou usando um vestido azul. Há pessoas ao meu redor, rindo, dançando. Estou feliz, mas algo muda. Atenção! Alguém segura minha mão. Com força. Ela parou, a respiração acelerada, como se revivesse aquele momento. Eduardo esperou pacientemente antes de perguntar: você consegue ver quem está com você? Consegue lembrar o que aconteceu depois? Camila franziu o senho,
apertando os olhos com força. Não, está tudo tão confuso. Apenas vejo luzes, e depois escuridão. Após a sessão, Camila sentia-se exausta, como se tivesse corrido uma maratona emocional. Rodrigo a esperava na recepção, como sempre, mas percebeu que algo estava diferente. Ela parecia mais distante, mais introspectiva. No caminho para casa, ele tentou incentivá-la a falar. Alguma coisa nova veio à tona, perguntou ele, mantendo os olhos na estrada. Camila hesitou antes de responder. Talvez. Não tenho certeza. Vi imagens de uma festa, música, pessoas, mas nada faz sentido. É como se as memórias fossem pedaços soltos de um quebra-cabeça que não consigo montar. Rodrigo assentiu, sentindo a frustração dela como se fosse sua. É um começo, Camila. Já é mais do que você tinha antes. Precisamos ser pacientes. Ela olhou pela janela, o rosto refletindo a luz da cidade, enquanto pensava no que ele disse. E se eu nunca lembrar completamente? E se essas memórias nunca fizerem sentido? Rodrigo respirou fundo, mantendo a calma. Então, construímos uma nova história juntos. Mas, seja qual for a verdade, eu estarei aqui. Enquanto Camila tentava processar suas sessões de terapia, Rodrigo recebeu uma ligação inesperada de Maurício. Doutor Rodrigo, encontrei algo que pode interessar ao senhor, disse ele, a voz cautelosa. Há registros antigos de um evento que ocorreu na mesma época do acidente de Helena. Parece que foi uma festa organizada por sua família. Acho que pode estar conectado. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Ele lembrava daquela noite, embora os detalhes estivessem há muito enterrados em sua memória. Continue investigando, disse ele, desligando o telefone. Ele sabia que aquele evento poderia ser crucial para desvendar o que aconteceu com Helena e, por consequência, com Camila. Naquela noite, Rodrigo decidiu contar a Camila sobre a nova descoberta. Quando chegou à casa dela, encontrou-a sentada no pequeno jardim, cercada pelas flores que ela tanto amava. Ele sentou-se ao lado dela, segurando suavemente sua mão. Camila, preciso te contar algo. Há um evento que aconteceu na mesma época do acidente. Era uma festa organizada pela minha família, e acho que pode estar conectado às suas memórias. Camila olhou para ele, surpresa. Uma festa? Rodrigo assentiu. Sim, foi uma noite importante. Eu lembro de ter dançado com Helena, com você, se realmente for você. Mas depois, algo aconteceu. Quero te levar a um lugar que talvez possa ajudar você a lembrar. Ela hesitou, visivelmente receosa. Rodrigo, e se isso for demais para mim? Já é tão difícil lidar com o que vem surgindo. Ele apertou sua mão com firmeza, olhando diretamente em seus olhos. Eu sei, mas acredito que precisamos tentar. Você não está sozinha nessa. No dia seguinte, Rodrigo levou Camila a um local que ele sabia que poderia despertar algo nela. O salão de festas de um clube tradicional da cidade, o mesmo onde a festa havia acontecido anos atrás. Quando chegaram, Camila ficou imóvel, observando o prédio imponente com uma expressão indecifrável. Eu já estive aqui, disse ela, quase num sussurro. Rodrigo olhou para ela, sentindo o coração disparar. Tem certeza? Ela assentiu lentamente. Sim, é como se eu pudesse ouvir a música, ver as luzes. Mas ainda é tão vago. Rodrigo a guiou para dentro, onde o salão, agora vazio, parecia ecoar as memórias de uma época passada. Camila caminhou lentamente, os olhos percorrendo o ambiente. Parou de repente, olhando para o centro do salão. Eu estava aqui, disse ela, a voz trêmula. Havia música, e você estava comigo. Rodrigo sentiu uma onda de emoção ao ouvir suas palavras. Sim, eu estava. Nós dançamos, e você usava um vestido azul. Era uma noite linda. Camila olhou para ele, as lágrimas brotando em seus olhos. Mas por que não consigo lembrar o que aconteceu depois? Porque tudo fica escuro. Rodrigo segurou seu rosto com delicadeza, enxugando uma lágrima que escorria. Porque você passou por algo terrível, Camila. Mas estamos mais perto de descobrir a verdade. E, quando isso acontecer, você não estará sozinha.
Ela sentiu, sentindo-se pela primeira vez um pouco mais forte, mesmo em meio à confusão. Após as memórias fragmentadas que surgiram no salão de festas, Camila começou a sentir que o passado estava mais próximo do que nunca. As imagens vinham de forma mais vívida agora. Risadas, uma música distante e a sensação de alguém segurando sua mão. Porém, essas lembranças sempre terminavam abruptamente em escuridão, deixando-a com um vazio que parecia impossível de preencher. Rodrigo, por outro lado, sabia que precisava levá-la a um lugar onde as memórias poderiam se conectar de vez. Ele sabia exatamente onde esse lugar estava: o casarão em Ouro Preto, um refúgio que ele e Helena haviam compartilhado em tantas ocasiões. Rodrigo decidiu contar sua ideia para Camila durante uma tarde em que estavam sentados no pequeno jardim dela. Ele observava enquanto ela regava as plantas com um cuidado que parecia quase terapêutico. Camila, começou ele, em tom suave, acho que sei de um lugar que pode ajudar você a lembrar mais sobre o seu passado. Ela levantou os olhos para ele, os gestos parando por um momento. Que lugar seria esse? Rodrigo respirou fundo antes de responder. É um casarão em Ouro Preto. Era um dos lugares favoritos de Helena. De nós dois. Se você estiver disposta, quero te levar até lá. Camila hesitou, sua expressão refletindo tanto curiosidade quanto medo. O que acha que posso encontrar lá, Rodrigo? Ele se aproximou, segurando a mão dela com delicadeza. Talvez respostas. Ou pelo menos um pedaço do que falta. Mas só se você se sentir pronta. Camila ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para o jardim como se buscasse coragem nas flores ao seu redor. Finalmente, ela assentiu. Tudo bem, eu vou. Mas preciso que vá com calma, Rodrigo. Isso tudo ainda é muito difícil para mim. Ele sorriu, apertando sua mão com firmeza. Sempre no seu tempo. Eu prometo. A viagem até Ouro Preto foi silenciosa, mas cheia de tensão. Enquanto o carro serpenteava pelas curvas das montanhas, Camila olhava pela janela, perdida em pensamentos. Rodrigo, ao volante, evitava falar, respeitando o espaço dela. Quando finalmente chegaram ao casarão, o peso do momento pareceu se intensificar. A construção colonial, com sua fachada branca e janelas de madeira desgastadas pelo tempo, estava quase intacta, como se o tempo tivesse parado ali. Camila saiu do carro devagar, seus olhos fixos na casa. Eu já vi esse lugar antes, murmurou, a voz quase inaudível. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Tem certeza? Perguntou ele, tentando conter a ansiedade. Camila assentiu lentamente, seus olhos percorrendo cada detalhe da fachada. Sim, parece familiar. Rodrigo a guiou até a entrada, abrindo a porta com cuidado. O interior do casarão tinha um charme rústico, com móveis antigos e uma decoração que misturava simplicidade e elegância. Camila entrou devagar, como se cada passo fosse um mergulho mais profundo em memórias enterradas. Seus olhos vagaram pelo ambiente até que ela parou subitamente na sala de estar. Havia uma poltrona junto à janela, com um livro de capa desgastada descansando no braço. Ela olhou para a poltrona, imóvel, e então levou a mão ao peito. Essa poltrona, começou ela, a voz tremendo. Eu costumava sentar ali. Lia poesias. Rodrigo ficou sem palavras. Aproximou-se dela devagar, sentindo que aquele momento era crucial. Helena adorava poesia, disse ele, a voz carregada de emoção. Às vezes, ela lia para mim. Ela dizia que aquele era o lugar onde sentia mais paz. Camila deu um passo em direção à poltrona, seus dedos trêmulos tocando o encosto. Ela fechou os olhos, e mais flashes começaram a surgir. Ela se viu sentada ali, segurando um livro, enquanto ouvia uma voz masculina recitando versos ao fundo. O som era suave, reconfortante. Mas, assim como antes, a memória se desfez antes que pudesse captar mais detalhes. Ela abriu os olhos, ofegante, e olhou para Rodrigo. Eu vejo algo, mas é tão vago. É como tentar segurar água com as mãos. Rodrigo se aproximou mais, colocando uma mão reconfortante no ombro dela. Já é um começo, Camila. Você está se lembrando. É isso que importa. Ela olhou para ele, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. E se eu nunca conseguir lembrar de tudo, Rodrigo? E se esses pedaços forem tudo o que resta? Ele segurou as mãos dela, os olhos fixos nos dela. Então, construiremos algo novo.
Mas seja qual for a verdade, eu estarei aqui. Eles passaram horas explorando o casarão. Camila parecia absorver cada detalhe, como se cada canto guardasse um fragmento de algo que ela precisava encontrar. Quando chegaram ao jardim, ela parou de repente diante de uma árvore imponente com flores brancas. Essa árvore, disse ela, quase num sussurro. Nós costumávamos sentar aqui. Rodrigo ficou imóvel, chocado com o que ela disse. Sim, confirmou ele, a voz baixa. Era nosso lugar. Você dizia que era aqui que se sentia mais conectada com o mundo. Camila sentou-se sob a árvore, deixando que as memórias fluíssem. Mais flashes surgiram, risadas, mãos entrelaçadas, a sensação de calor e segurança. Mas, assim como antes, tudo desaparecia antes que ela pudesse entender completamente. Rodrigo sentou-se ao lado dela, respeitando seu silêncio. Ele sabia que não podia apressar o processo, mas sentia que estavam mais perto do que nunca de alcançar algo importante. Quando finalmente voltaram para Belo Horizonte, o silêncio no carro era quase palpável. Camila parecia exausta, mas havia uma determinação em seus olhos que Rodrigo não tinha visto antes. Ao chegarem à casa dela, ela se virou para ele antes de sair do carro. Obrigada, Rodrigo, por acreditar em mim, mesmo quando eu mesma duvidei. Ele sorriu, tocando a mão dela suavemente. Sempre. Não importa o que aconteça. Ela entrou em casa, sentindo-se mais forte do que antes, mesmo que as respostas ainda estivessem incompletas. Naquela noite, Camila sentou-se em sua cama, segurando o broche de jasmim mais uma vez. Fechou os olhos e deixou as memórias fluírem. Desta vez, elas pareciam mais claras, mais próximas. Ela viu o jardim, a poltrona, e então, pela primeira vez, ouviu uma voz chamando seu nome. Helena. O som era suave, mas inconfundível. Ela abriu os olhos, as lágrimas escorrendo livremente. Pela primeira vez, sentia que estava mais perto de quem realmente era. A revelação de que Camila começava a se lembrar de fragmentos importantes trouxe uma nova energia a Rodrigo. Ele sentia que estavam cada vez mais perto de uma resposta definitiva, embora soubesse que as peças do quebra-cabeça ainda estavam incompletas. Para Camila, a sensação de revisitar o casarão trouxe um misto de alívio e confusão. Ela sabia que as memórias estavam lá, enterradas, mas acessá-las de forma clara ainda parecia uma tarefa monumental. Naquela manhã, enquanto ela organizava as flores em sua banca, percebeu que seus gestos estavam mais automáticos do que nunca. Sua mente vagava entre os flashes que surgiam e o som suave que ouvirá na noite anterior. Alguém chamando por Helena. Era o mesmo nome que Rodrigo havia dito, e isso agora ecoava em sua cabeça como um sino distante. Rodrigo apareceu na praça mais cedo do que o habitual, trazendo consigo um ar de determinação que não passava despercebido. Ele observou Camila de longe por alguns minutos antes de se aproximar. Ela levantou os olhos quando viu e, pela primeira vez, sorriu de forma discreta. Bom dia, Rodrigo, disse ela, ajeitando um buquê de margaridas. Ele retribuiu o sorriso, percebendo o leve tom de cansaço em sua voz. Bom dia, Camila. Como você está hoje? Ela hesitou por um momento antes de responder, ainda confusa. Mas, ao mesmo tempo, sinto que estou mais perto de algo importante. Rodrigo assentiu, percebendo que ela estava se permitindo ser mais aberta. Isso já é um grande progresso, disse ele, em um tom encorajador. O dia passou de forma tranquila, mas ambos sabiam que precisavam continuar avançando. Mais tarde, Rodrigo sugeriu que Camila o acompanhasse a um local em Belo Horizonte que também fazia parte de seu passado com Helena. Acho que precisamos tentar tudo o que pudermos, disse ele, enquanto dirigiam em direção à Praça da Liberdade. Quando chegaram, Camila desceu do carro e ficou olhando ao redor. O céu começava a escurecer, e as luzes da praça criavam um ambiente acolhedor. Rodrigo a conduziu até um dos bancos de madeira no centro do jardim. Esse era o nosso lugar favorito para conversar, disse ele, apontando para o banco. Nós costumávamos vir aqui depois de longos dias.
Você sempre dizia que era o único lugar onde podia ouvir seus próprios pensamentos. Camila sentou-se devagar, suas mãos repousando no colo. Ela olhou ao redor, como se o ambiente estivesse tentando lhe contar uma história. Fechou os olhos por um momento, e flashes começaram a surgir. Ela se viu sentada naquele mesmo banco, com um livro de capa vermelha nas mãos. Rodrigo estava ao seu lado, rindo de algo que ela havia dito. O som de risadas se misturava ao vento suave que balançava as árvores. Eu lembro disso, murmurou ela, abrindo os olhos lentamente. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Você lembra? Pode me dizer mais? Camila balançou a cabeça, frustrada. É tudo tão rápido. É como um sonho. Eu vejo fragmentos, mas nada completo. Rodrigo percebeu que, apesar do progresso, ela ainda estava lutando contra o bloqueio em sua mente. Ele segurou sua mão, apertando-a levemente. Não se preocupe. Estamos caminhando. Aos poucos, tudo vai se encaixar. Camila olhou para ele, e por um momento, o silêncio entre eles disse mais do que qualquer palavra poderia. Naquela noite, de volta à casa de Camila, ela se sentou com o broche novamente. Esse pequeno objeto parecia ser a âncora que a conectava a algo maior, algo que ainda estava fora de alcance. Ela fechou os olhos mais uma vez e tentou deixar as memórias fluírem. Desta vez, elas vieram com mais força. O som de música ao longe, uma festa iluminada, e a sensação de estar girando enquanto dançava. Ela viu o rosto de Rodrigo, mais jovem, sorrindo para ela. Então, de repente, tudo mudou. Uma luz forte, o som de pneus derrapando, e o impacto de algo que a fez perder o ar. Ela acordou ofegante, segurando o broche com força. O que aconteceu comigo? Murmurou para si mesma, as lágrimas escorrendo silenciosamente. No dia seguinte, Rodrigo recebeu uma ligação importante de Maurício. Doutor Rodrigo, encontrei algo nos registros antigos do hospital. Parece que a mulher que sofreu o acidente foi transferida para outra unidade sob ordens de alguém poderoso. Mas o mais intrigante é que a menção ao nome, Alberto Monteiro. Rodrigo sentiu o corpo congelar por um momento. Ele sabia que o envolvimento do pai era mais profundo do que ele imaginava. O que mais você conseguiu descobrir? Perguntou, tentando manter a calma. Ainda estou investigando, mas parece que seu pai não apenas autorizou a transferência, como também garantiu que nenhum registro oficial fosse mantido. Foi uma operação limpa, como se a intenção fosse apagar a existência dessa mulher. Rodrigo desligou o telefone, sentindo um misto de raiva e tristeza. Ele sabia que precisava confrontar Alberto novamente, mas também sabia que precisava proteger Camila. Contar tudo a ela naquele momento poderia ser devastador. Ele decidiu esperar até ter mais respostas antes de compartilhar o que havia descoberto. Enquanto isso, Camila continuava a lutar com as memórias que surgiam. Durante uma sessão com o Dr. Eduardo, ela mencionou pela primeira vez a sensação de estar em um carro. Era noite, disse ela, enquanto estava em estado de relaxamento profundo. Eu estava no banco de passageiro. Estávamos rindo de algo, e então, de repente, tudo mudou. Houve um som alto, uma luz, e depois, silêncio. Eduardo incentivou-a a continuar, mas a memória parou ali. Camila abriu os olhos, visivelmente abalada. Foi um acidente, disse ela, olhando para Eduardo. Eu estava em um acidente, não estava? Eduardo manteve a calma, mas confirmou o que ela já suspeitava. Sim, parece que houve um acidente. Mas o que aconteceu depois ainda está bloqueado. Camila respirou fundo, sentindo o peso da revelação. Quando saiu do consultório, encontrou Rodrigo esperando por ela. Como foi hoje? Perguntou ele, tentando ler sua expressão. Camila hesitou antes de responder. Foi intenso. Acho que estou começando a entender o que aconteceu comigo, mas ainda há tanto que não faz sentido. Rodrigo colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Estamos chegando lá, Camila.
Um passo de cada vez. Ela sentiu, embora a dúvida ainda estivesse presente em seu olhar. Eles sabiam que estavam mais perto da verdade, mas também sabiam que cada nova descoberta poderia trazer dores que ambos ainda não estavam prontos para enfrentar completamente. Nos dias seguintes, Camila parecia mais conectada às suas memórias, mas isso também trazia um peso emocional que ela nunca havia enfrentado antes. As sessões com o Dr. Eduardo continuavam a desbloquear imagens e sensações, mas ainda havia lacunas importantes que a deixavam inquieta. Enquanto isso, Rodrigo estava determinado a confrontar Alberto Monteiro novamente. As descobertas recentes sobre o envolvimento de seu pai na transferência e manipulação dos registros de Camila eram provas incontestáveis de que Alberto havia sido diretamente responsável pelo desaparecimento de Helena. Rodrigo chegou à mansão da família Monteiro com o coração pesado, mas determinado. Ao entrar no imponente escritório de Alberto, encontrou o pai sentado atrás da enorme mesa de mogno, revisando documentos com a calma característica de quem sempre controlou tudo ao seu redor. Alberto levantou os olhos para o filho, sua expressão séria, mas inabalável. "Rodrigo, o que você quer agora?" perguntou, sem sequer um traço de cordialidade. Rodrigo colocou uma pasta de documentos sobre a mesa e se aproximou. "Eu quero respostas. E quero agora." Alberto olhou para a pasta com desinteresse antes de abrir. Ele começou a ler os relatórios sobre o acidente, os registros médicos apagados e as ordens de transferência. Por um momento, seu rosto endureceu, mas ele rapidamente retomou sua postura fria. "Você foi longe demais com isso, Rodrigo. Não sei por que insiste em mexer no passado." Rodrigo não recuou, inclinando-se sobre a mesa. "Porque o passado não morreu, pai. Ele está aqui, vivo, e o que você fez destruiu vidas. Quero saber por que você fez isso. Por que tirou Helena de mim?" Alberto fechou a pasta com força e se levantou, sua figura imponente agora frente a frente com o filho. "Você não entende, Rodrigo. Eu fiz o que precisava ser feito. Helena não era adequada para você. Ela era um peso, uma distração. Você tinha um futuro brilhante pela frente, e eu não permitiria que nada atrapalhasse isso." Rodrigo sentiu a raiva crescer dentro de si. "E o que te dava esse direito? Quem é você para decidir quem eu deveria amar? Você destruiu tudo. Você a destruiu." Alberto deu um passo à frente, a voz agora carregada de frieza. "Eu não a destruí. Eu apenas tirei você daquilo que teria sido sua ruína. Helena era apenas uma garota comum. Ela não tinha lugar no nosso mundo." Rodrigo cerrou os punhos, tentando conter a fúria. "Ela era tudo para mim. E você sabia disso. Você não tinha o direito de decidir por nós." Alberto permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de falar, sua voz agora mais baixa, mas ainda cheia de autoridade. "Você nunca entenderá, Rodrigo. Fiz isso para proteger você e nossa família." Rodrigo não conseguiu mais conter a indignação. "Você não protegeu nada. Você destruiu a única coisa que realmente importava na minha vida. E agora, vou corrigir seus erros, custe o que custar." Sem esperar pela resposta do pai, Rodrigo pegou a pasta de volta e saiu do escritório, deixando Alberto sozinho. Ele sabia que o confronto havia mudado tudo entre eles. O respeito que Rodrigo tinha pelo pai estava destruído, mas, ao mesmo tempo, sentia que finalmente havia libertado parte da dor que carregava por tanto tempo. Naquela noite, Rodrigo foi até a casa de Camila. Ela estava no jardim, como sempre fazia à noite, cuidando das flores sob a luz suave do luar. Ele se aproximou lentamente, e ela levantou os olhos ao ouvi-lo. "Rodrigo", disse ela, com um tom de surpresa. "O que houve?" Ele sentou-se ao lado dela, respirando fundo antes de começar a falar. "Eu confrontei meu pai hoje. Contei tudo o que descobrimos sobre o envolvimento dele no que aconteceu com você. E ele confirmou. Tudo." Camila ficou em silêncio por um momento, suas mãos apertando levemente a borda do banco onde estava sentada. "Então é verdade. Ele realmente fez isso."
Ele apagou quem eu era. Rodrigo olhou para ela, sentindo o peso das palavras. Sim, ele fez. Mas isso não define você, Camila. O que você é, quem você escolhe ser, isso é algo que ninguém pode tirar de você. Ela sentiu lentamente, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Mas o que eu faço agora, Rodrigo? Como continuo depois de saber disso? Rodrigo pegou as mãos dela, apertando-as com firmeza. Você continua do jeito que sempre fez, com força. E eu vou estar aqui com você, em cada passo desse caminho. Não importa o que venha pela frente, não importa o que descobrirmos. Estou com você. Camila olhou para ele, seu olhar cheio de tristeza, mas também de determinação. Obrigada, Rodrigo. Eu não sei se conseguiria passar por isso sem você. Nos dias seguintes, Rodrigo e Camila decidiram que era hora de levar as informações às autoridades. Com os documentos que Maurício havia reunido e o testemunho de Dona Rosa, eles tinham provas suficientes para abrir uma investigação contra Alberto. Camila sabia que o processo seria longo e doloroso, mas ela também sabia que precisava lutar por justiça, não apenas por ela, mas por todas as vidas que haviam sido manipuladas por ele. Rodrigo, ao lado dela em cada passo do processo, sabia que aquela luta era tão pessoal quanto pública. Ele também prestou depoimentos contundentes contra o pai, revelando tudo o que havia descoberto sobre o envolvimento de Alberto na transferência de Camila e na manipulação dos registros médicos. Era doloroso expor sua própria família dessa maneira, mas ele sabia que não havia outra escolha. Enquanto o caso ganhava notoriedade, as conexões de Alberto começaram a se desfazer. Antigos aliados o abandonaram, contratos importantes foram rompidos, e a fortuna que ele havia construído ao longo de décadas começou a se desintegrar. Mas para Camila, a maior vitória não era ver Alberto perder seu poder. Era finalmente recuperar a identidade que havia sido roubada. Durante uma das sessões com o Dr. Eduardo, ela conseguiu acessar uma memória crucial. Eu me lembro do momento em que acordei, disse ela, sua voz carregada de emoção. Eu estava em um hospital. Não sabia quem eu era. Mas alguém estava lá. Um homem. Ele disse que meu nome era Camila. Disse que eu tinha sorte por estar viva. E eu acreditei nele. Rodrigo ficou emocionado ao ouvir essas palavras. Pela primeira vez, Camila conseguia conectar os eventos do acidente com o início de sua nova vida. Você está se lembrando, Camila, disse ele, segurando suas mãos. Estamos chegando lá. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas também de determinação. Eu só quero saber quem eu sou. E quero que essa pessoa seja livre. Com o avanço do caso, os investigadores descobriram detalhes ainda mais sombrios sobre as ações de Alberto. Além de manipular os registros de Camila, ele havia usado sua influência para garantir que ela fosse mantida fora de Belo Horizonte, longe de qualquer conexão com sua vida anterior. As revelações chocaram até mesmo Rodrigo, que sabia do controle obsessivo do pai, mas nunca imaginou que ele fosse capaz de ir tão longe. Apesar do turbilhão de emoções, Camila começou a se sentir mais segura em sua nova identidade. Ela sabia que era Helena, mas também sabia que os anos como Camila haviam moldado quem ela era agora. Eu sou ambas, disse ela a Rodrigo em uma noite, enquanto caminhavam pela Praça da Liberdade. Sou Helena, mas também sou Camila. E acho que estou aprendendo a aceitar isso. Rodrigo sorriu, apertando sua mão. Não importa como você se veja. Para mim, você sempre foi você. E é isso que importa. Ela sorriu de volta, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Pela primeira vez, sentia que estava realmente no controle de sua própria história. Enquanto o processo contra Alberto continuava, Camila e Rodrigo sabiam que ainda havia batalhas pela frente, mas agora estavam prontos para enfrentá-las juntos. Os desdobramentos do caso contra Alberto Monteiro continuavam a repercutir na mídia e nas vidas de Camila e Rodrigo. Cada dia parecia trazer uma nova peça do quebra-cabeça, mas ainda havia partes da história que permaneciam obscuras.
Camila estava determinada a recuperar a plenitude de sua identidade, mas sabia que isso exigiria enfrentar verdades difíceis. Rodrigo, por sua vez, fazia tudo o que podia para apoiá-la, mesmo enquanto lidava com a ruína pública de seu pai. Alberto, antes uma figura imponente e temida no mundo dos negócios, agora era alvo de investigações e processos judiciais que expunham a extensão de suas manipulações. Certa manhã, enquanto revisava documentos relacionados ao caso, Rodrigo recebeu uma ligação de Maurício. Doutor Rodrigo, encontrei algo interessante nos registros de transferências hospitalares daquela época. Parece que houve uma segunda pessoa envolvida no acidente, alguém que também foi tratado no mesmo hospital. Rodrigo franziu o senho, sentindo o coração acelerar. Uma segunda pessoa? Quem era? Perguntou, tentando conter a ansiedade. Maurício hesitou antes de responder. Ainda não temos o nome completo, mas parece que essa pessoa teve alta pouco tempo depois, antes que os registros fossem alterados. Pode ser importante investigar isso. Rodrigo agradeceu e desligou, sentindo que essa nova informação poderia ser a chave para finalmente completar o quebra-cabeça. Rodrigo decidiu compartilhar a descoberta com Camila naquela mesma noite. Ele a encontrou em casa, organizando flores no pequeno jardim que havia se tornado seu refúgio. Camila, precisamos conversar, começou ele, aproximando-se dela. Ela levantou os olhos, percebendo o tom sério em sua voz. O que foi? Perguntou, largando as flores para dar-lhe total atenção. Rodrigo explicou sobre a possível segunda pessoa envolvida no acidente e o que isso poderia significar. Camila ficou pensativa por alguns momentos antes de responder. Se havia outra pessoa lá, pode ser que essa pessoa saiba o que realmente aconteceu comigo. Rodrigo assentiu, percebendo que a determinação de Camila só aumentava. Eu vou descobrir quem é, prometo. Ela sorriu levemente, tocando sua mão. Obrigada, Rodrigo, por nunca desistir de mim. Ele segurou sua mão com firmeza, os olhos fixos nos dela. Eu nunca vou desistir, não importa o que aconteça. Enquanto isso, as investigações sobre Alberto continuavam a revelar detalhes perturbadores. Além de ter manipulado o destino de Camila, descobriu-se que ele havia usado sua influência para controlar diversas outras situações ao longo dos anos, sempre em benefício próprio ou para proteger sua imagem. Camila acompanhava as notícias com sentimentos mistos. Por um lado, sentia-se aliviada por ver a verdade finalmente vindo à tona. Por outro, ainda lutava para processar o impacto que tudo isso teve em sua vida. Dias depois, Rodrigo recebeu outra ligação de Maurício. Desta vez, as notícias eram mais concretas. Doutor Rodrigo, conseguimos rastrear a identidade da segunda pessoa envolvida no acidente. Era um motorista que trabalhava para sua família na época. O nome dele é Vicente Nogueira. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Vicente era alguém que ele lembrava vagamente, um funcionário discreto que havia desaparecido logo após o acidente. Onde ele está agora? Perguntou, ansioso. Ele vive em um sítio afastado, nos arredores de Belo Horizonte. Parece que se aposentou há anos e vive de forma bem simples. Rodrigo sabia que precisava falar com ele imediatamente. No dia seguinte, Rodrigo e Camila foram juntos até o sítio de Vicente. A estrada de terra os levou a uma pequena propriedade cercada por árvores e com uma casa modesta no centro. Vicente, agora um homem idoso com cabelos grisalhos e um olhar cansado, os recebeu com desconfiança inicial, mas sua expressão mudou quando Rodrigo mencionou o acidente. Eu sabia que esse dia chegaria, disse Vicente, convidando-os para entrar. Sentados na pequena sala, Vicente começou a contar o que lembrava daquela noite fatídica. Eu estava dirigindo para levar vocês de volta para Belo Horizonte, começou ele, olhando para Camila com um misto de culpa e pesar. A estrada estava molhada, e outro carro apareceu de repente. Foi tudo tão rápido. O impacto nos jogou para fora da estrada. Quando recuperei os sentidos, você estava inconsciente, mas viva. Ele fez uma pausa,
respirando fundo antes de continuar. Pouco tempo depois, um homem chegou. Era o seu pai, Rodrigo. Ele ordenou que eu não dissesse nada. Disse que cuidaria de tudo e que seria melhor para todos se a história terminasse ali. Camila ficou em silêncio, suas mãos tremendo enquanto processava o que ouvia. Rodrigo, por outro lado, sentiu a raiva subir mais uma vez. Por que você aceitou isso, Vicente? Por que não disse a verdade? Vicente abaixou a cabeça, sua voz agora carregada de arrependimento. Eu tinha uma família para proteger, senhor. Seu pai era um homem poderoso. Ele me ofereceu dinheiro e garantiu que ninguém sairia prejudicado. Achei que estava fazendo certo, mas nunca deixei de pensar nisso. Camila finalmente quebrou o silêncio. Você sabia quem eu era? Você sabia que eu tinha uma vida antes disso? Vicente olhou para ela, os olhos marejados. Eu sabia, mas fui covarde. Não fiz nada para te ajudar. Isso é algo que carrego até hoje. Camila respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Eu perdi tudo por causa dessa decisão. Mas agora, pelo menos, eu tenho a verdade. Quando saíram do sítio, Camila e Rodrigo estavam em silêncio. No caminho de volta, ela finalmente falou. Eu sinto que agora consigo ver o quadro completo. Eu sei o que aconteceu comigo. Mas isso não apaga a dor de tudo que perdi. Rodrigo segurou a mão dela enquanto dirigia, os olhos fixos na estrada. Você não perdeu tudo, Camila. Você encontrou a verdade. E agora, podemos construir algo novo. Juntos. Naquela noite, Camila sentiu-se mais em paz do que nunca. Embora a jornada ainda não estivesse completa, ela sabia que estava no caminho certo. Pela primeira vez em anos, sentia que poderia olhar para o futuro com esperança, sem as sombras do passado a impedindo de seguir em frente. Com a revelação de Vicente, o quebra-cabeça finalmente estava completo. Camila agora entendia o que havia acontecido na noite do acidente, o papel de Alberto Monteiro em apagar sua identidade e a covardia de todos que permitiram que isso ocorresse. Embora o peso da verdade fosse esmagador, ela sentia que estava mais próxima de recuperar sua vida do que jamais esteve. Rodrigo, ao lado dela, compartilhava tanto a dor quanto a determinação de seguir adiante, mesmo enquanto lidava com o impacto da queda pública de seu pai. A investigação contra Alberto avançava rapidamente. As autoridades obtiveram depoimentos de Vicente, Dona Rosa e outros envolvidos na rede de manipulação que ele havia criado. A cada nova descoberta, a figura de Alberto se tornava mais sombria. O escândalo cresceu, e a influência que ele antes exercia começou a desaparecer completamente. Antigos aliados se afastaram, negócios foram rompidos, e sua reputação foi destruída de forma irreparável. Mas para Rodrigo, o maior impacto era pessoal. Ele precisou encarar a destruição da imagem que tinha do pai e aceitar que o homem que o criou havia cometido atos imperdoáveis. Camila continuava seu processo de cura, mas sabia que ainda havia feridas profundas. Durante uma de suas sessões com o Dr. Eduardo, ela trouxe à tona um sentimento que havia evitado por semanas. Eu sinto que recuperei quem eu era, começou ela, olhando para o terapeuta. Mas ao mesmo tempo, sinto que perdi tanto. Perdi anos da minha vida. Perdi pessoas que nunca vou poder recuperar. Eduardo, sempre calmo, a incentivou a explorar esse sentimento. O que você acha que pode fazer com essa perda, Camila? Como pode transformá-la em algo que te ajude a seguir em frente? Ela ficou em silêncio por alguns momentos antes de responder. Talvez eu nunca supere completamente, mas acho que posso começar a construir algo novo. Algo que seja meu, de verdade. Essa determinação ficou evidente quando Camila decidiu que queria confrontar Alberto pessoalmente. Eu preciso falar com ele, Rodrigo, disse ela em uma noite enquanto estavam no jardim dela. Eu preciso olhar nos olhos dele e dizer o que ele fez comigo. Não por vingança, mas para que ele saiba que eu sobrevivi, apesar de tudo. Rodrigo hesitou.
preocupado com o impacto emocional que esse encontro poderia ter sobre ela. Tem certeza, Camila? Ele não vai se arrepender. Você sabe como ele é. Ela sentiu, o olhar firme. Eu sei. Mas isso não é sobre ele. É sobre mim. No dia seguinte, Rodrigo levou Camila até a mansão Monteiro. A casa, que antes simbolizava poder e prestígio, agora parecia vazia e decadente. Alberto havia perdido quase tudo, mas sua postura autoritária ainda estava intacta. Ele os recebeu no escritório, com uma expressão que misturava desdém e resignação. Então, você veio para quê? Me acusar mais uma vez? Perguntou ele, olhando diretamente para Camila. Ela deu um passo à frente, seu olhar firme. Não estou aqui para acusar. Estou aqui para dizer que você não conseguiu me destruir. Você tentou apagar quem eu era, mas falhou. Eu estou aqui, inteira, e pronta para continuar minha vida. E você? O que sobrou de você, Alberto? Ele a encarou, por um momento sem palavras. Finalmente, ele desviou o olhar. Você acha que isso me afeta? Acha que sua vitória significa algo para mim? Camila não recuou. Não importa o que você sente. O que importa é que eu recuperei quem eu sou. E você nunca terá controle sobre mim novamente. Rodrigo ficou ao lado dela durante todo o confronto, impressionado com a força que ela demonstrava. Quando finalmente saíram da mansão, ele segurou sua mão enquanto caminhavam até o carro. Você foi incrível, disse ele, um sorriso suave no rosto. Camila suspirou, sentindo o peso do momento começar a se dissipar. Foi difícil, mas acho que eu precisava fazer isso. Agora, sinto que posso seguir em frente. As semanas seguintes trouxeram um novo capítulo para Camila e Rodrigo. Com Alberto enfrentando um julgamento iminente e sua influência completamente destruída, eles finalmente sentiram que podiam respirar com mais liberdade. Camila começou a retomar pequenas partes de sua rotina, mas agora com um novo propósito. Ela decidiu transformar a dor que carregava em algo positivo, começando a trabalhar em um projeto que unia flores e terapia, ajudando outras pessoas a lidar com seus próprios traumas. Rodrigo, por sua vez, se dedicou a reconstruir a empresa da família, agora completamente livre da sombra de Alberto. Ele sabia que o nome Monteiro carregaria um peso diferente, mas estava determinado a provar que era possível seguir um caminho de integridade. Nós podemos começar do zero, disse ele a Camila uma noite, enquanto conversavam sobre o futuro. Construir algo novo, juntos. Camila sorriu, sentindo-se mais esperançosa do que nunca. Eu acho que finalmente posso acreditar nisso, Rodrigo. Depois de tudo, acho que estamos prontos para recomeçar. Com o julgamento de Alberto Monteiro se aproximando, Camila e Rodrigo perceberam que o capítulo mais doloroso de suas vidas estava finalmente chegando ao fim. As batalhas travadas, tanto pessoais quanto públicas, haviam transformado ambos de maneiras que eles não poderiam ter previsto. Camila, que antes carregava a incerteza de sua própria identidade, agora sentia-se mais conectada a quem realmente era. Ela ainda carregava cicatrizes do passado, mas elas eram agora marcas de resiliência e força. Rodrigo, por sua vez, encontrava um novo propósito ao lado dela, determinado a construir algo genuíno, longe das sombras do pai. Na semana anterior ao julgamento, Camila recebeu um convite inesperado de Dona Rosa, a enfermeira que havia cuidado dela após o acidente. Gostaria que viesse ao meu sítio, disse a idosa pelo telefone. Acho que podemos conversar com mais calma agora. Camila hesitou, mas Rodrigo a encorajou. Pode ser bom para você, disse ele. Ela foi uma das poucas pessoas que tentou te ajudar, mesmo que não pudesse fazer muito na época. Quando chegaram ao pequeno sítio nos arredores de Belo Horizonte, Dona Rosa os recebeu com um sorriso acolhedor. A casa simples estava rodeada por árvores floridas, e o cheiro de terra molhada preenchia o ar. Sentados na varanda, Rosa começou a contar detalhes que Camila nunca tinha ouvido antes. Quando você chegou ao hospital, era como se estivesse vazia, disse ela,
segurando a mão de Camila com delicadeza. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em você, uma força que eu nunca vi em outra pessoa. Mesmo sem memória, mesmo sem saber quem você era, você lutava. Camila sentiu as lágrimas se formarem, mas desta vez não tentou contê-las. Obrigada por não desistir de mim, disse ela, a voz embargada. Dona Rosa sorriu, enxugando uma lágrima que escorria por seu rosto enrugado. Eu só fiz o que pude. Mas ver você aqui agora, inteira, me enche de alegria. Você encontrou o seu caminho. A visita ao sítio foi um momento de paz para Camila, um raro intervalo em meio ao caos das últimas semanas. Quando voltaram para casa, Rodrigo a observava com admiração. Você está diferente, comentou ele, enquanto caminhavam até o jardim de flores dela. Mais leve. Camila sentiu, olhando para o céu. Acho que estou finalmente começando a aceitar tudo. Não vou recuperar o que perdi, mas posso construir algo novo. O dia do julgamento chegou, e a tensão era palpável. A sala do tribunal estava cheia de jornalistas, advogados e curiosos. Alberto Monteiro, mesmo desgastado pela exposição pública, manteve a postura arrogante de sempre. Ele evitou olhar para Rodrigo ou Camila, como se ignorá-los fosse suficiente para apagar tudo o que havia acontecido. Mas dessa vez, ele não tinha o controle. Camila prestou depoimento, relatando com clareza os impactos das ações de Alberto em sua vida. Ele não apenas apagou minha identidade, disse ela, a voz firme. Ele tentou apagar minha existência. Mas não conseguiu. Eu estou aqui, e isso é prova de que ele falhou. Suas palavras ressoaram na sala, deixando claro para todos que ela não era mais a mulher assustada que havia perdido tudo. Rodrigo também depôs, expondo o abuso de poder do pai e sua determinação em buscar justiça. O que meu pai fez não é apenas um crime contra Camila. É um crime contra tudo que é certo. E eu não vou descansar até que ele pague pelo que fez. Quando o julgamento terminou, o veredicto foi claro. Alberto Monteiro foi condenado por falsificação de documentos, abuso de poder e manipulação de registros médicos. Ele deixou o tribunal como um homem derrotado, sua figura imponente reduzida a um símbolo de decadência. Para Camila, a vitória não estava apenas no julgamento. Estava na sensação de finalmente estar livre. Ela e Rodrigo saíram do tribunal de mãos dadas, os flashes das câmeras ao redor parecendo insignificantes diante do momento que compartilhavam. Acabou, disse Rodrigo, olhando para ela com um sorriso aliviado. Camila sentiu, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Sim. E agora podemos começar de novo. Nos meses que se seguiram, Camila mergulhou em seu projeto de unir flores e terapia. Ela transformou sua pequena banca em um espaço onde as pessoas podiam não apenas comprar flores, mas também encontrar conforto e inspiração. Rodrigo, por sua vez, dedicou-se a reconstruir a empresa da família, garantindo que o legado Monteiro fosse um reflexo de integridade e não de poder corrupto. Juntos, eles começaram a planejar um futuro que fosse construído em bases sólidas e genuínas. Em uma noite especial, Rodrigo levou Camila de volta ao casarão em Ouro Preto. O lugar que antes representava o passado agora era um símbolo de novos começos. Sob a árvore onde tantas memórias haviam sido criadas, ele a surpreendeu com um pedido. Tirando um pequeno anel do bolso, ele se ajoelhou diante dela. Camila, ou Helena, ou quem você quiser ser, eu amo você por tudo o que é, e quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Você aceita se casar comigo? Camila levou as mãos ao rosto, emocionada, antes de responder com um sorriso radiante. Sim, Rodrigo. 1000 vezes sim. Eles se abraçaram sob o céu estrelado, sentindo que, finalmente, estavam exatamente onde deveriam estar. O casamento foi simples, mas cheio de significado. Amigos e pessoas que os apoiaram durante a jornada estiveram presentes, incluindo Dona Rosa e o Dr. Eduardo. Cada detalhe da cerimônia foi cuidadosamente pensado para refletir o amor e a força que os unia. Quando trocaram votos,
Camila olhou nos olhos de Rodrigo e disse: "Você me ajudou a encontrar quem eu sou. E, por isso, eu prometo ser sempre sua, de coração e alma." Rodrigo sorriu, segurando suas mãos. "E você me ensinou o que é o amor verdadeiro. Eu prometo cuidar de você, sempre." Ao final da noite, enquanto dançavam no jardim do casarão, Camila sentiu-se completa. Pela primeira vez em anos, não havia mais sombras em seu coração. Ela era livre. E o futuro, construído com Rodrigo, parecia tão brilhante quanto as estrelas acima deles. O casamento de Camila e Rodrigo foi apenas o início de uma nova jornada. Após anos de lutas, perdas e redescobertas, ambos encontraram não apenas um ao outro, mas também a si mesmos. O amor que os unia era agora um símbolo de força, resiliência e renovação. A celebração no casarão em Ouro Preto foi marcada por sorrisos, abraços e promessas de um futuro compartilhado. Cada detalhe refletia as batalhas vencidas e a esperança que finalmente emergia de todas as sombras. Na manhã seguinte ao casamento, Camila e Rodrigo acordaram com o sol iluminando o jardim do casarão. O ar estava fresco, e a brisa carregava o aroma suave das flores que Camila havia arranjado pessoalmente para a cerimônia. Sentados juntos sob a velha árvore, onde tantas memórias haviam sido reavivadas, eles refletiam sobre tudo o que haviam passado. "Sabe", começou Camila, com um sorriso tranquilo, "eu achava que nunca encontraria paz depois de tudo. Mas agora, ao seu lado, sinto que posso enfrentar qualquer coisa." Rodrigo segurou a mão dela, apertando-a suavemente. "Você sempre teve essa força dentro de você. Eu só tive o privilégio de caminhar ao seu lado enquanto você a redescobria." Os dias que seguiram foram repletos de novos começos. Camila transformou sua pequena banca de flores em um projeto maior, abrindo um espaço que ela chamou de Jardim da Memória. Ali, as flores eram mais do que simples objetos decorativos. Elas simbolizavam a cura e o recomeço. Camila começou a receber pessoas que, assim como ela, precisavam lidar com traumas e reescrever suas histórias. O espaço tornou-se um refúgio para muitos, um lugar onde a natureza ajudava a transformar dor em esperança. Rodrigo, por sua vez, continuou a liderar a reconstrução da empresa Monteiro, agora com valores alinhados à integridade e ao respeito. Ele sabia que o nome da família ainda carregava um peso, mas estava determinado a provar que mudanças verdadeiras eram possíveis. Com Camila ao seu lado, cada desafio parecia menos intimidador e cada conquista mais significativa. Meses depois, em uma tarde tranquila, Camila recebeu uma carta de Dona Rosa. A enfermeira, que havia sido uma peça-chave na descoberta de sua história, agradecia por ter tido a chance de participar de sua jornada e compartilhava palavras de encorajamento. "Você é a prova de que mesmo nas piores circunstâncias, há força para recomeçar", dizia a carta. Camila guardou aquelas palavras com carinho, sentindo-se ainda mais motivada a continuar ajudando outras pessoas. O casal também passou a dedicar parte de seu tempo viajando, explorando novos lugares e criando memórias juntos. Cada viagem era uma oportunidade de deixar o passado um pouco mais distante e focar no presente. Durante uma dessas viagens, enquanto caminhavam por uma trilha cercada por flores silvestres, Rodrigo parou e olhou para Camila com um sorriso. "Eu sei que sempre digo isso, mas você é a pessoa mais forte que eu conheço." Ela riu, o som leve ecoando entre as árvores. "E eu digo o mesmo sobre você. Juntos, somos invencíveis." Mensagem para quem acompanhou a história. Se você chegou até aqui, queremos agradecer profundamente por ter acompanhado essa jornada emocionante e cheia de reviravoltas. A história de Camila e Rodrigo nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre uma chance de recomeçar. O amor, a resiliência e a busca pela verdade são as ferramentas mais poderosas que temos para superar os desafios da vida. Se essa história tocou seu coração, deixe um like para nos mostrar que ela também foi especial para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos.
Compartilhe essa história com alguém que precisa de inspiração para acreditar em novos começos. Cada curtida e cada inscrição ajudam a espalhar mensagens como essa, para que mais pessoas possam se sentir motivadas a transformar suas próprias vidas. Obrigado por nos acompanhar. Essa história foi feita para você, que acredita na força do amor e na beleza do recomeço. Até o próximo vídeo.